Olá, você, meu querido aluno, que veio até aqui. Seja bem-vindo. Hoje teremos uma aula sobre tipos de reações químicas. Eu sou o Fábio e vou estar nessa aventura com você hoje. Espero que vocês gostem. A gente já falou sobre ligações químicas: ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Isso vocês já sabem. Mas agora a gente vai falar sobre os tipos de reações em que essas ligações acontecem. Espero que vocês estejam prontos. O tema é bem rápido e bem divertido. Acho que vocês vão gostar. Vamos nessa? Bom, primeiramente é importante ressaltar que existem vários tipos de reações químicas. A todo momento, perto de você, longe de você, no mundo inteiro estão acontecendo reações químicas o tempo todo. Então, a gente precisa classificar. E para começar a nossa classificação, a gente começa então com a absorção, né? Reações de absorção, que absorvem ou que liberam calor. Gente, se vocês ouvirem barulho de máquina, é porque estão fazendo a obra aqui, é um péssimo dia para gravar, mas eu preciso cumprir meu horário. Então, a gente continuando aqui, a gente tem as reações exotérmicas. Reações exotérmicas são reações que liberam calor, como por exemplo na formação do dióxido de carbono. Para que essa formação, quando ela acontece, né, quando forma o dióxido de carbono, acaba ocorrendo a liberação de calor. E também temos reações endotérmicas, que são as que absorvem calor, como a formação do dióxido de nitrogênio, que para ser formado precisa de calor. Viu só como é um conceito muito simples e fácil? Até agora tudo bem, né? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Continuando então, a gente vai para o próximo slide, que fala sobre a velocidade da reação. Agora a gente entra na categoria quanto à velocidade da reação. A gente primeiro tem as reações lentas, como por exemplo aí a ferrugem, que é a oxidação do ferro, né? Quando ele começa ali a perder ali a sua aparência e ficar aquela coisa horrível que pode te dar tétano se você cortar o dedo. Não faça isso, tá? Então a gente tem a reação do ferro aí que representa a reação lenta, que demora para acontecer. E a gente tem também as reações rápidas. Um exemplo disso é o álcool comum, né? O álcool etílico, que aí, quando ele entra em combustão, ele queima muito rápido. Continuando, a gente tem a reversibilidade. O que seria a reversibilidade? Bom, a reversibilidade das reações, né, vai nos mostrar então reações que são reversíveis, ou seja, que podemos ali do produto voltar aos reagentes iniciais, e reações irreversíveis, ok? Primeiro, as reações que são reversíveis, elas serão representadas ali por essa seta dupla, como vocês podem ver ali, ó, na formação do iodeto de hidrogênio. A gente tem uma seta dupla, para frente e para trás, que indica que é uma reação reversível. Fiquem espertos nessa setinha que ela pode te dar uma dica aí que você pode reverter essa reação. E a reação irreversível são as que ocorrem apenas no sentido, né, de reagente para produto e aí acabou, não tem como voltar. Entenderam? Alguma dúvida? Qualquer coisa, comenta nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo que tiver dúvida, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Passando então para a variação do NOx. Esse é um tema legal, esse é um tema muito bacana porque é um dos mais difíceis, então a gente aprende mais com ele, tá? A variação do NOx, então, ela vai ocorrer aí em reações de oxirredução, né? Ocorre a variação do NOx de um ou mais elementos. A gente já conhece NOx, a gente tem uma aula sobre balanceamento por oxirredução. Se vocês quiserem assistir essa aula, vai estar disponível ali embaixo na descrição do vídeo, então fiquem atentos aí se quiserem aprender mais sobre NOx. A gente tem então a reação global aí do zinco e do cobre, a mais clássica, onde o zinco ele vai oxidar, vai perder elétrons, né, se tornando um cátion, um zinco 2+, e o cobre vai reduzir, ganhando 2 elétrons aí, ficando ali o cobre ali no estado sólido. A gente tem as semi-reações embaixo, né, o zinco ali perdendo 2 elétrons, né, e o cobre ganhando os 2 elétrons dele. Isso aí a gente já sabe como funciona, a gente já viu, então assistam lá se tiverem dúvidas, tá? É um tipo de reação. Lembrando sempre que se você vai estudar NOx, se vai estudar oxirredução, esteja sempre com a sua tabela periódica, porque ela é sua melhor amiga, ok? Ela vai te ajudar sempre, ela tem os NOx, os elementos, e por que em certas situações o NOx é mais 2 ou mais 3, entenderam isso? Qualquer dúvida, perguntem. Agora a gente tem uma reação sem a oxirredução, né? Não vai haver aí a variação do NOx de nenhum dos elementos envolvidos nessa reação. Como vocês podem ver aí embaixo, a gente tem ali o carbonato de cálcio, e aí a gente tem o NOx do carbono,
o NOx do cálcio, né, mais 2 no caso, o NOx do carbono mais 4 e o NOx do oxigênio menos 2. Se vocês fizerem o NOx ali de cada um deles, vocês vão ver que não vai ocorrer variação nenhuma. Então não tem variação de NOx. A gente sabe que o NOx está ali, mas aí não ocorre variação. Os elementos químicos dessa reação não apresentam variação. Simples assim, gente. Vamos então conferir se essa reação realmente não ocorre a variação do NOx ou se ocorre. Começando pelo óxido de cálcio aí nos reagentes, tá? O CaO sólido aí. Vamos dar uma olhada no NOx dele. Primeiramente, a gente sabe que o cálcio é da família 2A, então o NOx dele vai ser mais 2, é um NOx fixo, tá? Isso é regrinha, tá lá na aula. O oxigênio, o NOx mais comum, é menos 2. Então a gente olha, mais 2 menos 2, o composto ali, a molécula está zerada, né? Tá neutra. Então tá tranquilo. Olhando ali o CO2 gasoso, então a gente tem o carbono, que normalmente é mais 4, né, como tá falando ali, e o oxigênio menos 2. Então já zero também, mais 4 menos 4, zerou, tranquilo. Passando para os produtos, a gente tem o cálcio, que é mais 2, né, o carbono mais 4 e o oxigênio menos 2. Dá menos 6 só no oxigênio ali, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só. A gente tem ali o oxigênio, o NOx mais comum dele é menos 2. Aí menos 2, a gente tem 3 oxigênios. Menos 2 vezes 3, menos 6. Somando mais 4 do carbono e mais 2 do cálcio, dá mais 6. Menos 6 mais 6 dá 0 também. Se a gente olhar bem, não temos variação de NOx aí. Os NOx sempre são os mesmos. Então, tá tudo bem. É uma reação sem oxirredução. Bom, continuando então, a gente vai falar agora sobre uma outra classificação, que é quanto à complexidade das substâncias que estão envolvidas. Complexidade deixa a coisa muito forte, mas é como se fossem moléculas formando uma nova molécula, moléculas se decompondo. A gente vai ver isso agora. E é a nossa primeira categoria, né, que é síntese ou adição. O que seria isso? Quando duas substâncias, né, que são ali simples, elas reagem, né, entre si, formando uma molécula maior, uma molécula mais complexa, né, com mais substâncias. Então, várias substâncias reagem formando uma nova substância. E isso é uma reação de síntese ou adição. E o exemplo que a gente tem ali é o do magnésio, né, em contato com o oxigênio ali, que forma o óxido de magnésio, como vocês podem ver ali, dióxido no caso, né? Como vocês podem ver ali. É um exemplo muito simples, síntese ou adição. Alguém já ficou com dúvida? Se ficou, comenta aí embaixo. Bom, e agora a gente vai ver que a síntese ela se divide em síntese parcial e síntese total. Primeiramente, a gente tem a síntese total. O que seria isso? É quando a gente parte apenas das substâncias simples, né? Como vocês podem ver ali no exemplo. Na queima do carvão, a substância simples formando ali o dióxido de carbono. A gente pode ver aqui que é uma reação simples, não tem nada mais, é só uma etapa. E a reação de síntese parcial, né? Ela acontece o quê? Acontece quando entre os reagentes já tivemos uma substância aí que já era uma molécula grande, já tinha acontecido uma outra reação. Então ela é feita em etapas, ocorrem várias mini reações ali, né, parciais, para que a gente tenha a nossa molécula complexa no final, né, essa molécula é grande no final. Entendeu até aqui? Tá com dúvida? Comenta. Bom, continuando então a nossa aventura pelos tipos de reações químicas, agora a gente tem as reações de análise ou decomposição. O que seria isso? É uma situação totalmente diferente da adição, né? A gente já tem um composto bem grande, ali, um composto complexo no início, uma única substância, e ela vai se decompor então em várias substâncias simples. Olha só que maravilhoso. A adição, a gente tem substâncias simples que se unem ali na reação química para produzir uma substância complexa, né? Agora a gente tem uma substância complexa que se decompõe em duas ou mais substâncias simples. Olha só que facilidade. Tá vendo, gente? A química é muito linda, a aula tá muito tranquila, né? Tá muito fácil, vou ter que pegar mais pesado com vocês. Brincadeira, brincadeira. Vamos continuar então a nossa aventura partindo para o nosso próximo tópico. Próximo tópico, né? O nosso próximo tópico agora que a gente vai ter aqui, que é o quê? O que a gente pode falar agora um pouquinho sobre as reações de análise, porque a gente falou de decomposição, né? Então a gente vai falar mais da área da análise. Certas reações de análise ou de decomposição recebem nomes especiais. E o exemplo delas é a pirólise. A pirólise é a decomposição pelo calor, né? Normalmente quando você tem ali a presença de uma fonte de calor, normalmente é chama, alguma coisa assim.
E essa reação é representada pelo delta, né? Por esse triângulo e o delta que representam calor. Quando vocês verem a reação que tem o delta em cima da setinha, né? Que direciona ali para os produtos, é uma reação de decomposição por pirólise, né? Uma pirólise, a reação por calor. Sabendo disso, a gente tem o nosso exemplo aqui agora. Como vocês podem ver ali, uma substância complexa, ela entra em contato com o calor e aí ela é decomposta ali em várias substâncias simples. Muito simples, né, gente? Muito simples a pirólise. Partindo disso, então, a gente tem agora uma nova categoria ali de nome especial que a gente dá para um tipo de reação de análise ou decomposição, né? A gente tem agora, olhando aqui embaixo, a fotólise. O que seria a fotólise? É uma decomposição pela luz. A gente viu decomposição por calor e agora a gente está vendo decomposição pela luz. Como a gente pode ver o exemplo ali, a gente tem água oxigenada, que você sabe muito bem se vocês abrirem ali e ela entrar em contato com a luz, então ela vai se decompor em água gás, né, água gasosa ali, e oxigênio, né, como vocês podem ver na reação. Tá vendo? Uma coisa que a gente usa em casa e vocês às vezes nem sabiam que essa reação acontecia. Eu mesmo, quando entrei pro curso, né, eu não sabia. Olha só. A gente sempre tem a química perto da gente, nunca esqueçam disso. A química está em tudo, gente. A química é maravilhosa. Continuando agora, analisando nossos nomes especiais, temos agora a eletrólise. O que seria a eletrólise, gente? Decomposição pela eletricidade, não é mesmo? Se pirólise é por fogo e fotólise é por luz, eletrólise, eletricidade. Olha como é fácil lembrar disso, gente. Isso aqui é muito fácil. Vocês vão amar aprender isso aqui. A gente tem a nossa reação aqui, então, a água, né? Nosso composto água, né? Nossa molécula. A setinha, eletricidade ali, se decompondo em hidrogênio e gás oxigênio. Como vocês sabem, a água pode ser um condutor, então se a eletricidade ali for suficiente, ela vai se decompor. Olha que fácil. Gente, a química é muito fácil. As pessoas que complicam, não é mesmo? Voltando aqui, então, a gente tem agora um novo tipo de categoria. A gente estava em reação de decomposição, análise ou decomposição, e agora a gente vai passar para uma nova categoria. Bom, agora a gente tem o quê? Reação de deslocamento, né? Deslocamento, substituição ou simples troca. Meu Deus, quanto nome, Fábio? Eu vou me confundir. Gente, é só lembrar. Substituição ou deslocamento, simples troca também, que o nome que você quiser chamar aí desses três está certo, tá? O que acontece? O que acontece olhando a reação aqui, né? Uma substância simples, então, ela vai reagir com uma substância composta. E aí, nos produtos, vai acontecer ali uma troquinha, um negocinho assim, uma troca. Que aí vai fazer o quê? Vai formar uma nova substância simples e uma nova composta. Como, por exemplo, temos o A sozinho ali nos reagentes e o composto XY. Quando vai para os produtos, o que acontece? O A ele se liga com o Y. Então ele mostra que o que? Na reação, o A ele tinha uma afinidade maior com o Y. Então o X foi obrigado ali a se retirar e aí o A entrou no lugar dele. Simples assim, né, gente? Uma simples troca. Partindo então desse conceito, né, de troca, de substituição, a gente tem a nova categoria que é dupla troca ou dupla substituição. São reações mais elaboradas. O que acontece? Nesse caso aqui, olhando a reação aqui embaixo, a gente tem uma reação de duas substâncias compostas, né, A, B e X e Y. Quando elas reagem entre si, ocorre um rearranjo ali das moléculas, né? Vocês percebem que está diferente, né? O A já foi lá, reagiu com o Y e formou aquele composto igualzinho na outra reação, né? Porque eles têm afinidade ali. O X ele saiu então do XY ali e já se formou com o B também, porque o B já estava sozinho ali mesmo, então já trocou. Por afinidade ali, então, normalmente as substâncias têm afinidade eletrônica, precisam de um elétron, você tem um elétron para me dar, então vamos trocar aqui, porque aí eu não estou feliz nessa relação aqui, eu vou sair dela e vou ir para outra. Então eles trocaram ali os compostos. Relembrando então, aqui a gente já viu. A gente viu então aqui tem na troca simples, né, na reação de substituição, a gente tem então só a substituição de uma molécula ali, era uma molécula simples e uma composta, e nos produtos forma uma nova molécula composta e uma outra nova molécula simples, né? Como a gente já viu ali atrás. E na dupla troca ou dupla substituição, a gente tem moléculas compostas que trocam elementos ali entre si.
Olha só tudo que a gente já viu. A gente já viu adição, a gente viu síntese ou decomposição, vimos moléculas que têm uma troca simples, vimos moléculas que fazem dupla troca. Gente, a gente já viu tanta coisa, não é mesmo? E vale ressaltar, então, que todas essas reações que a gente já viu, elas não se excluem, tá? Não vai ser uma coisa só decomposição, só síntese. Não funciona assim, tá? Qualquer reação pode ter vários desses requisitos, tá bom? Como, por exemplo, a gente pode olhar a reação aqui do dióxido de carbono, que eu já apresentei anteriormente para vocês. Essa reação ela pode ser classificada ao mesmo tempo como reação exotérmica, lembra que eu mostrei que ela liberava calor? Uma reação rápida, porque ela acontece rapidamente no ambiente. Uma reação irreversível, como vocês podem ver, a seta está indicando por um único sentido, então ela é irreversível. Ela é de oxirredução, porque vocês podem ver ali que existe uma coisa ali da oxidação, né? A oxidação do carbono. E ela é de síntese também, porque a gente tem duas substâncias simples que formam uma substância mais complexa. Olha só, a gente pode aplicar toda aquela classificação numa única reação. Deu para entender isso? Nem sempre vai ser uma coisa só, gente. Olha, essa única reação que eu mostrei em um único exemplo, ela serviria para mais uns 3 ou 4. Para vocês verem como a química é perfeita. Não tem erro na química, galera. Não tem erro. Agora a gente vai... Acabou, gente. Acabou a nossa aula. Eu queria agradecer muito pela sua presença e por ter participado comigo dessa aventura. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Infelizmente acabou a nossa aula, né? O tempo ele é bem corrido e eu queria ensinar o máximo que eu conseguia para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, brincadeira. Até a próxima aula, a gente vai estudar estequiometria, então espero que estejam prontos para essa nova aventura, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.